dividida. Na realidade, eu não sei nem se é dividida, porque você tem a sua própria. A grande questão é essa. Então, querem que eu tenha a identidade do preto ou querem que eu tenha a identidade do branco? E na realidade, eu tenho a minha própria identidade, eu tenho a minha própria cultura. Mas quem coloca isso é o outro. É isso, exatamente, é isso. Claro. É isso. E meu trabalho vai versar sobre que significação é essa que é possível partir do pardo sem que ele tenha que se colocar na questão do ser branco ou do ser preto. Daquele quando querem que eu seja preto ou quando querem que eu seja branco. Na realidade, eu tenho a minha própria formação e eu não preciso buscar a quem eu sou num turbante africano e muito menos numa prática europeia. Porque eu não posso me formar a partir de mim mesmo aqui no Brasil e das minhas práticas e das minhas formas de ligação. Peraí que o microfone dela aqui tá caindo. Marca rápido. É só apertar aqui, né, Marcelo? É. Você viu? Bom, melhor? Quer colocar mais? Não, acho que não. Depois você me conta o que você está lendo, pensando, etc, etc, porque isso é uma coisa que, como eu dava aula de antropologia, passei por isso assim de cabo a rabo, né? Eu imagino, é por isso que eu tô curioso. Eu já adiantei para ele, o que pode acontecer de maravilhoso. Já adiantei. E é um prazer poder compartilhar esses assuntos, né, com um ouvinte, com... Pronto, Marcelo. Muito bem. Tem importância, eu seguro o bicho, vai. Se for preciso, eu seguro o bicho, não tem? Preparados aí? Vamos lá? Se não, eu solto e eu seguro. Pode ficar tranquila. Não tem problema. A gente resolve tudo aqui, não tem? Mas é que eu tô acostumada a segurar o microfone para falar, não? Também, somos professores, né? Quer soltar? Ficar mais confortável? Não, ele tá bem aqui. Então o problema é só se ele for cair, mas eu seguro o bicho, tá não tem bom. problema. Atenção, estamos no ar já? Estamos no ar com mais um programa Nota 7. Para quem não sabe, Nota 7 porque é um programa que precisa apenas passar, né? Sempre raspando. Sempre raspando, na realidade não precisa ser nota 10. Mas não precisa ficar na respiração, né? Não, exatamente, a gente passa para raspando, mas passou. Mas tem dias que o programa é nota 10. Eu creio que hoje será um programa nota 10 ou nota 100, né? Conforme as nossas notas aqui na Unimonte, né? Que vai de 0 a 100. Porque temos a presença, que é uma honrosa presença de Érico Bonfim, que está lá dentro do estúdio, que é artista plástico e publicitário. Temos do Costa Vilar, nosso fiel ouvinte aqui, nosso grande amigo também, e artista plástico e filósofo. Flávio Viana, que é professor e advogado, também tem uma trajetória muito longa aí na carreira acadêmica, né? O Flávio, a Maria Lúcia Montes, professora, que eu já vinha anunciando a semana inteira também, por todo o currículo, um currículo muito rico dentro do campo da antropologia, né? Isso não, né? A gente estuda tanto que é tão gostoso a gente poder contar com a presença de pessoas que tenham conhecimento para poder compartilhar com os outros. Ontem, por exemplo, eu fiz um programa sozinho e você fica tão triste, assim, você queria falar tanta coisa, mas ao mesmo tempo você não tem com quem compartilhar, não tem com quem dialogar determinadas temáticas. Como jogar tênis com a parede, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, cara. O Olegário Monteiro também, que é nosso ouvinte, artista plástico e publicitário, também está lá dentro da cabine. Depois eu viro o celular aí para o pessoal ver quem compõe a nossa outra mesa. E Marcos Batista, que nos deu o prazer aí de participar hoje da nossa roda aqui também, nossa mesa redonda. Se ausentando dos seus afazeres como psicólogo, né? Como estagiário em psicologia, ou como psicólogo já, porque calma. Não, a gente estuda muito, porque o pessoal acha que estudar, você só estuda, né? Você só estuda, né? Fala, não, mas só estuda, é o que quase ninguém faz. Então é muito difícil. Professor, pergunta pra gente, vem cá, você trabalha ou só dá aula? Exatamente. Como se isso fosse tão pouco, né? Como se a gente não tivesse que estudar tão pouco. E é o que poucas pessoas fazem, porque as pessoas acham que o labor mental não é um labor, né? Que a nossa prática intelectual não é na realidade não cansa, né? E na realidade é aquela que mais cansa. Não temos nunca uma pauta a ser determinada aqui, mas como a professora trabalha no campo da antropologia e trabalha com a questão do negro, né? Muito com a questão da senhora, foi fundadora do Museu Afro-Brasileiro. Não é que eu fui uma das fundadora, mas fundadoras. eu fui uma das pessoas que ajudou a fazer o projeto do museu. Antes disso, eu trabalhei 7 anos na Pinacoteca com a Emanuel Araújo, e depois a gente foi fazer o Museu Afro. Eu ajudei a fazer o projeto e ajudei a fazer a montagem.
e fiquei encarregada durante 1 ano e pouco do setor de pesquisa lá. Um belíssimo museu, essencial. E aí uma coisa interessante. Visitado, diga-se de passagem. E olha que está num endereço privilegiado, o parque, né? Isso daqui foi assim a grande conquista da gente, foi a briga, tinha a Fina Flor da Finelite de São Paulo reivindicando aquele espaço nobilíssimo. Mas como? Vai dar isso para o Museu do Negro? Que horror! Né? Então, minha gratidão pela Marta, com todas as outras coisas que eu tenho raiva dela, pelo menos por isso eu tenho uma gratidão assim imensa, porque ela peitou a Fina Flor da Finelite de São Paulo para botar o Museu Sim do Negro no Espaço Nobre de Ibirapuera. Hoje vemos aí uma grande movimentação das denominadas ou das chamadas por alguém, denominadas por alguém de minorias, né? Essa movimentação de minorias que conseguem um termo também que está muito em voga, esse empoderamento. E a partir desse empoderamento, como a senhora enxerga hoje a mulher negra ou o negro em si na sociedade contemporânea, nesse mundo hoje que é tão cheio de preconceitos e continua carregando essas... Olha, eu acho que o mundo hoje está bem pior do que o que ele era há um pouquinho tempo atrás, tá? Porque acho que você está tendo uma ascensão de ideias políticas e, em geral, visão de mundo de direita, que é uma coisa tenebrosa, que está trazendo de volta as piores coisas de racismo, homofobia, machismo, assim, absolutamente, que já sempre teve na sociedade, mas está sendo exacerbado. Quer dizer, eu vi outro dia uma professora que foi agredida fisicamente pelo aluno, ela estava assim desesperada, porque os alunos diziam, ela não pode estar dando aula aqui porque ela é feminista. Mas, meu Deus do céu, se ela é mulher e se ela é militante, na aula ela não está falando isso. Mas na vida particular dela, ela tem todo o direito de ser o que ela quiser. Então, eu acho que, na verdade, acho que dos anos 70 para diante, quando começou o Movimento Negro Unificado, teve um evento maravilhoso na escada municipal, né? E aí tinha todo mundo junto, tá? Todos os movimentos juntos. E aí eles diziam, eu sou negro, eu sou mulher, eu sou gay, eu sou estrangeiro. Tá? Era uma coisa bonitíssima, esse início desse movimento negro. E eu assisti. Por isso que é bom a gente ser velha, né? Porque pelo menos tem uma série de memórias. Mas eu acho que hoje em dia o racismo está voltando à tona com uma violência próxima do fascismo. Tem horas que eu olho o panorama e eu digo, a gente está voltando para os anos 30. Eu tenho muito medo disso, mas muito medo, porque é de uma violência, já é uma violência que existe na sociedade. Aí é uma violência verbal, simbólica, já é horrível, humilhar o outro, etc, etc. Mas quando chega a violência física, e isso acontece muito frequentemente, mulher é agredida, homossexual é morto, assim, de monte, né? E negro continua sendo, assim, o ritual de humilhação. Aí eu sou branco, eu sou bom, eu posso fazer qualquer coisa. Antes de sair de casa, a Maria, que trabalha comigo, estava dizendo que ela chegou no supermercado e pediu para alguém fazer não sei o quê. A pessoa disse, não, eu não faço, mas pede para ele. É preto mesmo, ele faz. Né? Fale, Marcão. Quer falar? 2017, né? 2017. Estamos no século XXI. Mas Patiporanga, tá? Patiporanga. Sabe, de vez em quando eu paro, até pela minha condição, eu gosto... Quer falar, Marcão? Fala primeiro, não, depois eu falo. Eu ia colocar o seguinte, a impressão que a gente, pelo menos a minha leitura, é que a gente pode ter, de repente, uma falsa impressão, porque os canais estão mais abertos. As pessoas estão, todas elas, com microfones disponíveis. Microfones disponíveis nas redes sociais, microfones disponíveis em outros endereços na internet. Elas podem ter seus próprios canais de TV, por exemplo. Então, essa pulverização de ideias, janelas, manifestações, né, permitiu que, ao mesmo tempo, os movimentos que sofrem
como movimentos feministas, Homossexuais, movimentos raciais. homossexuais, raciais, etc., todos eles passaram a ter possibilidades de gritar, de tentar colocar uma pauta de reivindicações, de tentar construir uma agenda de debates e tal. Mas, ao mesmo tempo, Estimula o grito do outro. estimula o grito do outro. Então, aquele que gritava na sala de jantar ou no almoço de domingo, aquelas bravatas todas, né, que muitas vezes beiram o ridículo, para ser bem educado, né, passaram a ter canais também para poder dizer aquilo que ele já pensava antes. Então, assim, Mas é que tá, antes você tinha um movimento duplo. Ao mesmo tempo em que o movimento negro, o movimento das minorias, entre aspas, que não são tão minorias assim, nós temos um país com 54% de negros, mas esses movimentos dos últimos 15 anos para cá, eles se colocaram à rua de outra forma. A igualdade racial saiu do armário, entre aspas, a gente avançou Sim. muito nos últimos 13 anos nas políticas de igualdade racial, nas políticas afirmativas, e Isso gerou sempre uma reação. incomodou. E agora, quando você tem um ponto em que você tem uma ruptura democrática, independente das cores partidárias, você tem uma ruptura democrática clara, que foi a saída de uma presidente eleita. Você tem uma série de pessoas que pensavam à direita, mas não tinham coragem de expor fora das quatro portas. justamente, quatro os das canais quatro- apareceram. E começam a expor a sua ideologia que guardavam para si, Isso. como uma forma de tentar impedir o avanço que as políticas tiveram, e você entra num viés de retrocesso, você acaba tendo esse tipo de reação. Aqueles movimentos mais conservadores, mais à direita, que estavam numa Que eram as viés vozes de se dominantes. esconder, era a elite dominante, mas que escondiam essa ideologia porque politicamente não pegava bem, não dava voto, com 2 ou 3 pseudos líderes levando isso para frente, por mais desarticulado e desinteligente que seja a articulação deles e a argumentação deles, faz com que algumas pessoas tenham a coragem de sair e falar. E existe uma situação um pouco mais ampla, Christian, que é que historicamente, toda vez que você tem uma crise econômica mais aguda, os extremos ganham voz eleitoral, ganham voz nas instituições sociais, porque esse discurso extremado, ele é um discurso que muitas vezes se encaixa Na falta de solução. na Você falta não de solução consegue apontar econômica. Uma solução econômica, Entendeu? você Ele começa se a ir encaixa. atrás Se a de gente alguma observar ideologia os movimentos fascistas Se construiu lá em cima da disso. década de 30, que começam a nascer na década de 20, Porque a xenofobia porque se constrói você disso. tinha uma crise econômica Hitler muito jamais séria. subiria na Alemanha Né? como chanceler se não tivesse uma crise econômica monstruosa. Se não houvesse um e discurso ele todo não construído. achasse um culpado quando ninguém conseguia apontar um culpado e uma solução. Ele coloca a culpa no povo judeu. Tem uma Como coisa outras interessante que eu acho que é esse tipo de cultura, ela funciona na base da imposição do medo. Como eu não vejo solução, como eu estou no meio de uma situação caótica, alguém tem que ser culpado. Quer dizer, é insuportável eu não poder achar alguém em quem depositar a culpa para neutralizar o meu medo. Neutralizar não, mas afirmar onde está meu inimigo. Dá um rosto pro medo. Dá um rosto para o medo para poder combatê-lo. Eu queria dar um exemplo para Isso para mim é uma coisa tenebrosa, porque isso vai para a cultura do ódio, que hoje está assim no mundo. E a sociedade norte-americana se fundou bastante nesse medo, nessa Exatamente. construção do medo, né? Vamos manter afastado de nós É esse isso, exatamente. Que é o discurso do Trump. do Trump. É só pra complementar. Por favor. Essa coisa também, ela não é regional. Parece que é uma onda que tá É, varrendo. Ela é global. É global. Global, Uma global. onda de Global. direita É uma que vem coisa da Europa, que fenomenológica. vem... Ela é global. Se Mas- você olha, Vilar, os resultados eleitorais da Europa, 10 dos anos. Estados Unidos e da América Latina, em parte, a gente começa a perceber. Não significa vencer eleições, mas significa subir nas porcentagens de voto e alcançar segundo turno, É que eventualmente. Nós chegamos então, num ponto de diásporas pelo mundo que talvez nunca tenhamos visto, né? Então os povos eles vêm se exatamente. Então a gente teve muitos movimentos de povos aí pelo mundo, mas como hoje por causa de guerra você vê o pessoal fugindo ali do Líbano, né? As pessoas fugindo de tudo quanto é lugar, do México. Vamos falar da diáspora judia, né? Exatamente, é isso.
no caso hoje, era todas essas populações. Até no Brasil a gente está assistindo isso, né? Vindo dos refugiados da África, é mais o pessoal da... Está entranhado no cotidiano. Eu queria sugerir, Christian, para o ouvinte do Nota 7, um documentário que tem no Netflix, que perdoa aí o meu francês, você fala francês, né? Os Azuis, né? The Bleus, que fala da seleção francesa de futebol. E como o futebol é usado na França, quando o time vence, a França ganha uma Copa do Mundo, é a união, a seleção é o símbolo da união das etnias na cultura francesa. 98, por exemplo. Quando chega 2002, que o Brasil é campeão e a França é eliminada na primeira fase, todas as diferenças étnicas são apontadas como causas da derrota da seleção francesa. A França perdeu porque tinha jogadores africanos. Sendo que o maior jogador da história da França é Zinedine Zidane, filho de argelinos. Aí eles ganham a Copa Europeia lá na frente. Volta o discurso da união. Aí eles perdem na sequência. Volta. Então, o uso político, inclusive do futebol, tem um impacto na cultura cotidiana do sujeito. Porque o sujeito vai comprar essa ideia de união e de desunião, por exemplo, na França. O filme mostra isso. Mas não legal. É só na França. Se você lembrar do Nelson Rodrigues, tá? O que ele dizia? A seleção é a pátria de chuteira. É a única hora que você realmente se pensa como Brasil. Fora isso, você pertence a um Estado. Um exemplo para a nossa história da Copa do Mundo e da nossa seleção foi o que aconteceu com a seleção de 50 no Brasil. A partir do momento que nós perdemos um jogo, que foi a final da Copa do Mundo, no pleno Maracanã para o Uruguai, que era a Celeste Olímpica, era bicampeão olímpico, era campeão do mundo, precisava-se de um culpado. E aí se elegeu o bendito do goleiro negro, o Barbosa, que ficou uma marca muito grande. Ele mesmo comentava, enquanto vivo, e foi morador aqui da Baixada Santista, na Praia Grande, que a maior pena no Brasil era de 20 anos, ele sofria mais de 30. E a maior felicidade dele foi ver, depois de 30 e tantos anos, um goleiro negro erguer a camisa número 1 da seleção brasileira. Se eu não me engano, foi o goleiro do Botafogo da época, de 95, que foi convocado para um amistoso. E aí quebrou essa imagem de que a seleção brasileira não poderia ter um goleiro negro porque não funciona, ou daria um azar, ou não ganharia uma Copa que para todo mundo, para nós apaixonados por futebol, seria nossa, mas que no futebol e na qualidade, na bola, dentro das 4 linhas era do Uruguai, e foi do Uruguai. Ele acaba, na realidade, o futebol acaba reproduzindo bastante aquilo que faz parte já da cultura, né, de práticas de uma sociedade, né? Assim como a telenovela, assim como os jornais, né, eles acabam sendo de algum modo um produto daquilo, dos nossos anseios, dos nossos desejos, daquilo que nós gostaríamos de ver estampado, ou daquilo que nós não falamos, mas que acaba se mostrando ali pra gente, né, dentro do... se reflete nesses momentos. Exatamente. Mas é uma coisa tão interessante que você estava falando da política. Eu lembrei do avesso, quer dizer, a seleção é a pátria de chuteira, né? Mas na campanha das diretas já, aquele gênio Osmar Santos, o que ele fazia? Ia para aqueles comícios de 100 mil pessoas e dizia: o que querem os corintianos? Diretas já. O que querem os santistas? Diretas já. Os são paulinos. Quer dizer, você recria a totalidade. Sócrates e Casagrande no palanque. É claro, uma coisa assim absolutamente a democracia corintiana, 82, 83. Então, não tem como a gente separar, na verdade, determinadas manifestações sociais e culturais de coisas que estão implícitas no cotidiano da gente e que, em certas circunstâncias, emergem, tomam forma. Né? E nesse sentido, o futebol é uma prática racista. Com certeza. Você olha para o futebol, conforme você vai subindo na hierarquia do futebol, vai embranquecendo o futebol. Sim. Você tem um treinador. Entre os 20 times da primeira divisão e os 20 times da segunda divisão, 40 times, você tem um treinador negro. Mas isso no campo acadêmico, no campo intelectual, no campo das artes, na realidade a gente tem sempre todos os campos a gente quase enxerga muito poucos negros, não enxergamos quase nenhum pardo, cara, nenhum que se coloque como pardo. Não, que se coloque como tão. Se coloque como, exatamente. Mas, enfim, essa população é majoritariamente exatamente. O que me incomoda bastante é exatamente isso. É falar, por que não podemos assumir alguma coisa que nos foi dito que somos? Somos essa miscigenação. Se somos a miscigenação, então somos aquilo que nos é colocado pelo IBGE, por exemplo, quando nos classifica de pardos, né?
Então, se sou pardo, então quero ser reconhecido como pardo. Mas você precisa dar um passo atrás e lembrar como é que isso foi montado. Sim. Você tem que lembrar que todo aquele movimento dos imigrantes italianos, É uma espanhóis, construção Final do século XIX, XX, sim, não século era XX, só para mão de século obra, era uma teoria De embranquecimento. de embranquecimento. Nós tínhamos uma teoria nós tínhamos isso na Constituição Federal. A Constituição Federal até 1946 tinha no seu bojo o termo eugenia como um dos Era política pressupostos. pública. Era política pública, foi financiada com dinheiro público e, ao mesmo tempo, se criou uma série de leis para manter a maior parte da população negra e, consequentemente, mestiça, distante dos melhores lugares da sociedade, dos melhores empregos, das melhores localizações. Você criou essa diáspora. E nos últimos 15, 20 anos, o movimento negro, a OAB, pela Comissão da Igualdade da Escravidão, a Comissão da Igualdade Racial, pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra, a gente vem mostrando e denunciando isso, inclusive a nível internacional, para conseguir passar algumas situações de políticas afirmativas. É muito nítido, para qualquer um que acompanhe um pouco e vê o prisma do Brasil, que nós temos uma situação de secção social muito grande e que durante muito tempo a gente fingiu não ver porque havia uma teoria para não ver. A própria teoria da mestiçagem e a própria teoria de que todos nós somos silêncio. um pouco mais branco do que De negro, negação. mas a gente não tem tanto de negro assim, a questão da apropriação cultural que foi feita, o embranquecimento do samba, das artes da capoeira, das artes negras. Você criou uma sociedade que, em não sendo branca, se imagina num imaginário branco. E com isso você cria uma secção que no século XXI pode vir a rachar até geograficamente o país. Então, se a gente não começar a trabalhar um pouquinho para encaixar isso, e é claro que a identidade da pessoa, a forma com que a pessoa se vê, negra, branca ou parda, é muito importante a construção dessa identidade. E a gente vem acompanhando um trabalho para que essa criança negra que está lá na periferia consiga se entender nesse mundo e se ver como brasileiro. E não como simplesmente uma reserva de mão de obra barata, um carregador de saco de café, alguma coisa assim. Isso está claro, o que você está falando está muito claro, essa preocupação de não seccionar o país como o pessoal do Sul, que quer essa independência em relação. E que é um trabalho monstruoso que a gente vem fazendo. É interessante pensar no seguinte, se é possível, vamos dizer assim, se é possível achar um ponto positivo nessa história, é que nós, pelo menos, saímos do silêncio da negação para nome, sobrenome, CEP e RG de quem discrimina. Entendeu? Se por um lado você tem agora os canais para o cara que é racista se sentir com o peito cheio para poder apontar o dedo e falar bobagem, agora você sabe quem ele é. Eu não estou dizendo que... E a gente vem buscando no próprio... Porque o que acontecia antes era uma negação contínua e um silêncio. Você queria discutir o assunto, mas isso não existe. Na sala de aula, inclusive, esse existe um jornalista de grande posição de poder no Brasil, chamado Ali Camel, que escreveu um livro inteiro chamado Não Somos Racistas. Como é que pode, cara? Um dos caras que mandavam na Globo, né, cara? Manda ainda. Globo, ele é responsável pelo jornalismo da emissora. Não, jornalismo, né? Entendeu? Então, assim, como é que pode? Para mostrar que esse racismo velado, que esse racismo disfarçado que nós carregamos há séculos como a piadinha, a brincadeirinha, ele começa a aparecer e a gente começa a identificar. Seja na nova Miss Brasil, seja nos clubes de futebol. A gente olhar aí a origem de alguns clubes de futebol e algumas histórias de alguns clubes de futebol, a gente explicam começa a bem entender o Brasil. muito esse país. O futebol explica muito bem o Brasil. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. As artes ajudam então, a gente... É que eu ia exatamente dizer isso, porque nós estamos até agora mostrando o peso, tá, do racismo, do preconceito, quer dizer, a gente está mostrando a carga, a canga que está no pescoço do negro, do mulato, do pardo, do indígena, enfim, de todas as chamadas minorias. A gente está pensando nesse momento de uma cultura de ódio prevalecente, a gente está pensando só no pedaço negativo disso. Eu tive o privilégio de trabalhar quase 15 anos com o Manuel Araújo, né, que é um negro, né, absolutamente reconhecido na sociedade.
pela sua capacidade como artista plástico, como curador e aí como diretor de museu, enfim, aquilo é um dínamo, né? Eu brincava com ele, né, dizia no ano que ele estava fazendo aniversário, o Jornal da Bahia me pediu para escrever, né, como é que era trabalhar com o Emanuel, né? Eu disse, mas é simples, né? A gente está preparado para trabalhar com o Ogum, né? Mas aí a gente descobre que, na verdade, por trás dele tem um Exu. E aí o negócio fica bravo. Mas, em suma, quer dizer, foi pelas mãos do Emanuel que eu fui... não é bem que eu fui levada, mas eu fui levada a refletir sobre uma coisa que eu sempre encontrei, pesquisei, trabalhei, compreendia, mas compreendia, digamos, dissociada de um contexto mais amplo ligado às artes. Eu trabalhei a vida inteira com cultura popular. As coisas mais importantes de cultura popular, elas têm a marca do negro absolutamente característica. Tá? Não há uma manifestação cultural que a gente pense como sendo popular que ela não tenha, ainda mais aquelas que a gente chama de folclore. Tá? Folclore, assim, é coisa, ixi, né? Do pobre mesmo, do pobre do pobre. Não né? tem dono, não tem autoria, Isto, não tem grife. Isto, tá? E para muitos não é arte, não é cultura, Isto. folclore, Isto. aquela coisa assim. Não, é um folclore. Nós temos arte, né? Eles têm artesanato. Nós temos cultura, eles têm folclore. Tá? E isso daqui é uma coisa que eu a vida inteira briguei trabalhando com coisa de cultura popular. Né? Mas aí eu eu fiz uma exposição sobre a Beija-Flor, escola de samba. Né? Isso depois de ter estudado terreiro de candomblé, festas populares, congada, Moçambique, essas coisas todas maravilhosas que você encontra em qualquer festa do divino do interior, né? Folia de Reis. Tá? E, de repente, eu passei 5 anos estudando a Beija-Flor do Joãozinho 30, né? Nada menos. Eu ia todo ano lá ver o Joãozinho 30 fazer carnaval. E aí descobri um aderecista que era fotógrafo. E ele tinha uma documentação a mais extraordinária que vocês possam imaginar. O que era o cotidiano do trabalho do barracão. Eu resolvi fazer uma exposição dessas fotografias. No MAC, Museu de Arte Contemporânea, chiquésimo, a gente tira de lá do folclore, né? Ou do espetáculo de massa, e mostra que tem trabalho, e um trabalho de uma criatividade absolutamente extraordinária na escola de samba. Nessa mesma época, o Emanuel estava fazendo uma exposição com o acervo do Tinhorão, na Pinacoteca. Aí fui lá visitar o Emanuel, né? E ele achou interessantíssimo, que eu também estava fazendo uma exposição sobre o carnaval, o Beija-Flor. Aí a diretora do MAC fez um debate, chamou o Emanuel, conversamos muito, batemos papo, etc. E disse, você não quer dar um pulo lá na Pinacoteca pra gente... Eu tenho um projeto, quem sabe você podia dar uma olhada, quem sabe a gente podia trabalhar junto. Esse projeto se chamava Negro de Corpo e Alma, né? E que foi a exposição mais importante, uma das maiores que foram feitas no Brasil 500 anos. Tá? E para preparar essa bendita exposição, eu passei o acervo inteiro do Emanuel. Uma parte fundamental do que tem no museu é acervo dele. E assim, naquela bagunça de um Exu virando o mundo de cabeça para baixo permanentemente. Né? Então, chamo o museólogo, sentamos lá, arrumamos essa quantidade espantosa de gravuras, de pinturas, de documentos históricos, revistas, a coleção inteira da revista ilustrada, aquelas coisas deslumbrantes do Agostini, que é um testemunho assim impressionante da escravidão. Né? E, por exemplo, de repente eu descobri que tinha uma festa de 2 de julho, no Caboclo. Quem é que em São Paulo sabe que a independência da Bahia é festejada no dia 2 de julho e que ela é festejada como um evento indígena? Tá? Eu aprendi coisas assim infinitas com o Emanuel. Mas por causa desse trabalho todo, eu descobri, a bem da verdade, que as coisas que eu estudava não eram só populares. Elas vinham de muito mais longe, muito mais antigamente. Né? E, na verdade,
Está lá o João do Rio dizendo, sabe, vocês não pensam nesses cortejos do carnaval, né, da onde vem das festas de Nossa Senhora do Rosário. Né? E aí tinha os cordões, né, e as vassourinhas, e os cordões de velhos, etc, etc. Os negros, não sei por que, gostavam de sair com seus tambores, com suas músicas, etc. Iam na casa do vice-rei. Né? E aí tinha os cordões, e hoje tem 300 na cidade. Eles se espalharam por todo mundo. Quer dizer, então, na verdade, aonde que estava a origem do meu carnaval popular? Né? Nas grandes celebrações barrocas, né? Ligadas à Igreja Católica, mas ao mesmo tempo absolutamente incorporada de negros do começo ao fim. Tem um texto maravilhoso de Pernambuco, de uma procissão, tinha espectadores ingleses lá vendo a procissão, e aí um sujeito se morre de vergonha dizendo, mas olha que coisa horrível nessa procissão religiosa, tem esses negros, um vestido de morte e outro vestido de diabo, e eles ficam como é que é, se desafiando no indecentíssimo lundu para ver quem é mais lúbrico, quem é mais horrível. Tá? Eles ficam a golpes de mingadas, umbigada, tá? Quer dizer, já que o negro impôs, o branco impôs ao negro a identidade de ser o mal, então você é a morte, você é o diabo, ótimo. Quer dizer, nesses interstícios que você vem recuperando fragmentos, tá? De uma alma negra, de uma cosmologia negra, de uma cultura negra. Híbrida. Isto. Híbrida por causa do catolicismo, mas por outro lado você... Que foi imposto. Você... Transforma. É que se em termos antropológicos, quer dizer, o corpo do negro incorporado no trabalho é o corpo para ser sacrificado, é o corpo para ser morto no navio negreiro, para ser gasto em 7 anos no eito da cana, na mineração, na plantação do café, etc. Mas também foram eles que estavam nas corporações de ofício. Foram eles que fizeram as igrejas barrocas. Tá? As maravilhosas igrejas barrocas. Aleijadinho, A exatamente. ponto da gente ter a igreja lá em Ouro Preto de Nossa Senhora dos Pretos. Claro. Né? Que a arquitetura é diferente. Claro. Todas as imagens são diferentes. Né? Você não tem uma história ligada a essa coisa do preto, esse cemitério do negro aqui nessa igreja dessa Rua Barbosa. A igreja do Rosário da Nossa Senhora. Claro. Foi botada no Satura. Claro. E foi uma forma de você levar para a organização, para dentro da legalidade, um movimento pré-abolicionista e abolicionista, Claro. manter vivo a cultura do negro de alguma forma, por mais atacada que seja, e aí a gente seguiu a risca, como o próprio Estados Unidos segue hoje a teoria de Maquiavel, né? Você quer dominar um povo, impõe a sua língua e sua cultura. Nós fizemos isso ao negro, nós arrancamos ele lá da África, transformamos ele, entre aspas, num semi-branco com a cultura, com a religião, e nós fomos tirando dele todas as suas manifestações que o identificavam. E o que sobrou, o que ele conseguiu manter, é o que a gente chama de cultura de resistência. E por mais que não queiram ver, é a base da nossa cultura brasileira. Exatamente. Todo o Brasil é negro. E aí você acaba É índio e tentando negro, a mudar bem da isso, né? verdade. Índio e negro, principalmente, você tenta dourar a pílula e branquear as situações. Agora, isso é uma coisa assim, digamos, recente, se você pensar na história do Brasil. Isso é um movimento do século XIX, tá? Sim. Agora, olha, desde o século XVI, desde 1549, quando foi permitido pelo rei a primeira importação de lote de escravo, né, da África, porque índio realmente não prestava, Sim, claro. o negro da terra não O negro da terra não trabalhava, claro, e era né? difícil você manter, porque ele conhecia o território, ele Se conhecia a mandava, língua, ele né? pode. Claro, Até porque também tem um componente econômico nessa discussão toda. claro. Principalmente. Era um Cultural, mercado econômico. em expansão. Né? Agora, por outro lado, quer dizer, se a gente pensar nessa... A gente pode consumir o corpo, mas a gente não destrói a cultura. Ainda que ela venha em fragmentos, ainda que ela venha em pedaços, você reconstrói. Ela transmite, ela sobrevive, Ela você sobrevive. reconstrói. E Ela sobrevive nesses pedaços. Tipo assim, nessa procissão, que eu acho uma maravilha. Se desafiavam a golpes de mingadas, né? E a grande, Dançando o desonestíssimo Uma lundu. corte negra que era coroada nas manifestações católicas. Claro. Uma corte negra inteira. e a Claro. grande, vestida e a ao grande estilo ironia francês. desse Claro. processo todo é que quando você tem a cultura dominadora querendo extinguir uma outra cultura,
no frigir dos ovos, ela incorpora um Você acaba monte de incorporando elementos muito, da outra cultura. Então ela é procurada, como o Picasso procurou nas É claro, claro. E aí não há como. Isto, exatamente. É a grande ironia do processo. Se você imaginar que nós trouxemos uma missão francesa artística para dar bom gosto e dar um olho cultural, uma visão parisiense ao Brasil, e o Debré e tantos outros que estiveram aqui saíram com séries lindíssimas de quadro mostrando o cotidiano do negro no Brasil, a escravidão, a negra de ganho, a baiana com seu tabuleiro. Quer dizer, de alguma forma, você acaba contaminando o outro lado e você acaba criando algo novo, né? Não tem jeito. Os nossos amigos aí do estúdio, né? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? O Olegário se manifeste, Aqui, ó, o Érico se manifeste, Só um por adendo, favor. O Pelé, ninguém comentou, porque ele tem um título, né, de o atleta do século, né? E ele é negro. Não sei se ele também se ele assume essa identidade. Não. Se ele não consegue, se ele não Não. assume, ou ele tem um certo preconceito com a própria raça, tá? Mas é um título e é uma coisa que vai pra fora do Brasil e não tem como, porque ele, a figura, a imagem dele já diz por si própria. Mas o Pelé não é branco? Eu pensei que ele fosse branco. Eu Não é? assim, eu Deixa eu sempre contar, mas acreditei que ele. pensei E que tem ele aquela não diferença sabia do que ele era negro e negro. o preto, né? Que tem a E diferença olha, da Érico, palavra. quando Coisa ele estava preta. começando a carreira, ele foi barrado na porta de um clube aqui da cidade. De um clube que e ele foi convidado a entrar por uma outra porta, que era a porta dos empregados. Ele já Mas isso estava acontece começando a comigo jogar no também, não precisa ser com ele Isso não. Também aconteceu comigo muitas E aí depois vezes. que ele Até ganha os hoje acontece títulos, que ele comigo. ganha o Mas título. Ele entrou pela porta da frente. O Pelé Depois foi que ele muito foi cobrado. campeão do mundo, ele entrou pela Ele porta entrou da pela frente. porta da frente do mesmo clube. O Pelé foi muito cobrado pelo próprio Paulo César Caju, que também era um negro com uma outra postura, e outros negros daquela seleção de 70, que já tinham uma ideologia, uma visão de mundo diferente. E ele nunca se pôs à frente do movimento negro ou se colocou como negro. Infelizmente, você tem alguns exemplos, como o próprio Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e que não se vê ou não se coloca nesse sentido. E quando o racismo bate a porta dele, ele fica numa situação completamente vendida, como aconteceu recentemente, em que acho que não foi o Teori Zavascki, foi um outro ministro do Supremo, fez uma alusão ao período em que ele foi presidente do Supremo e que lá esteve como ministro. Barroso. Foi o Barroso, e usou uma das expressões das tantas que a gente usa e que são extremamente racistas e a gente não percebe, e ele usou a expressão negro de alma Negro de branca. alma branca. Nossa, Pra isso é uma coisa qualificar que eu vou te falar. O nosso Joaquim Barbosa. Então você tem isso, você tem algumas piadas, você tem algumas situações. Heraldo que passam, e o Pelé Pereira, nunca se Heraldo pôs nesse Pereira sentido. ganhou um processo contra o Contra Paulo o Paulo Henrique Henrique Amorim Amorim. pela mesma expressão. Sim. E recentemente é um uma das amigo piores, nosso, uma das mais- o Eliezer Prati, passou por isso também. Ele até postou isso. Me falaram que eu sou um negro de alma branca, né? Mas olha, tem uma história bonita. Você estava levantando a questão do Pelé, e é extremamente interessante porque lá fora não tem como negar. Ele é um gênio, ele é o maior jogador do mundo, ele é o atleta do século. Nós amamos o Pelé, tá? Agora, o Edson Arantes do Nascimento é outra coisa. Que ele mesmo define. Tá? Não é? Exatamente. Ele mesmo assim, E tem uma Essa história bipolaridade, muito né? interessante, que a Lili Schwartz, que é antropóloga da USP, uma das grandes estudiosas da questão do negro, uma vez foi entrevistar o Pelé e perguntou para ele a questão de preconceito, etc, etc. Ele falou, não, eu sei que isso existe, né? No tempo que eu era negro, eu sofri muito isso. Isso daqui é uma coisa assim, absolutamente E aquilo clara, que quer você comentou dizer. no começo da nossa conversa, conforme a pessoa vai ganhando um poder econômico, um status, você Eu vai ia branqueando a pessoa, colocar né? isso como uma espécie de advogado do diabo, porque nas relações sociais brasileiras, em que você tem cor da pele e posição social ali flertando o tempo inteiro, conforme ele vai subindo de posição, aquilo que é colocado para ele como um fator impeditivo, que é a cor da pele dele, aquilo tende a desaparecer do processo. Os próprios brancos começam a não tocar mais nesse assunto, tipo, ele é um de nós, ele foi aceito, está conosco. Não, vinha o É kit quando- completo, né? Tinha o kit jogador de futebol negro que ficou rico, é que quando- vinha com a Ferrari vermelha isso. e a modelo É loira quando, junto. se você olhar por esse prisma, é perfeitamente compreensível
Aquela entrevista que o Neymar deu no Estadão, pro Estadão, quando ele jogava no Santos, e ele já estava na seleção brasileira, e estava todo aquele zum, zum, zum em cima do Neymar, vai embora, não sei o quê. O repórter do Estadão perguntou se ele se via. Ele fala que ele é negro. Né? Usou até a pergunta de forma correta, se ele se via como negro. Ele falou que não. E aí ele tomou muita cacetada. Só que, se a gente olhar um pouco mais Ele de tem perto, razão. é direito dele dizer Claro. isso, porque ele está dentro de um contexto. Claro. E do qual ele não recebeu certos tipos de informação. É tudo né? que você faz. Educação demora no mínimo uma geração. São 10 anos para você Então, ter um quando retorno. ele responde isso no automático, Se ele você- está sendo fruto do modelo. Sim, se E aí- você imaginar que uma lei 10.639 é de 2003 É, e 14 que não anos saiu só. do papel praticamente em nenhum lugar até hoje, você tem esse distanciamento. E aí entra aquela briga que a gente estava comentando no começo. Como é que eu vou fazer com que aquela criança negra e pobre, seja um menino ou uma menina, se enxergue na televisão, veja um ídolo, tenha uma referência para chegar numa determinada idade e se pôr com a sua identidade e dizer, não, eu me vejo assim. É a briga que a gente tem como por que é importante estudar a história. Se você não sabe quem são seus pais, da onde você veio, por que você chegou nessa condição e o que você pode fazer para mudar isso, você não é um cidadão. Se você não sabe se identificar, se você é um Zé, um João, uma Maria e não consegue dizer, não, mas eu sou assim, eu sou brasileiro assim, assado e cozido, e pretendo isto, você não tem um empoderamento, que é a palavra da ordem, né? Que quer dizer exatamente isso. Tome ciência, tome pé da sua identidade, seja ela como negra, como parda ou como branca, e comece a se pôr nesse país desta forma. Você começa a entender muito da desigualdade social e da pobreza que nós vivemos nesse país quando você começa a ver quem são as pessoas que estão nessa linha de pobreza, quais são as cores de pele, quais são as opções, quais são essas pessoas. Agora, em compensação, quer dizer, quando você está falando do Neymar, eu me lembrei do avesso dessa situação que aconteceu com o Emanuel. Né? Primeiro que ele é uma pessoa que se afirma como negro, faz um museu Afro-Brasil. Com acervo pessoal, diga-se de com acervo passagem. pessoal, tá? E é uma pessoa reconhecida internacionalmente. Na época dos 500 anos, eu quase que morri de trabalhar, porque ele era curador de 3 exposições. E aí o Edmar Cid Ferreira, o banqueiro bandido, passou a mão nele, debaixo do braço, e vamos andar pela Europa para pensar a itinerância da exposição. Porque, claro, ele tinha que ter uma pessoa de prestígio, tá? Para estar bancando o projeto dele. Então levou quem? O artista negro, tá? Emanuel Araújo. Aí sobrou para mim, porque eu estava lá, eu tinha que resolver todos os pepinos da montagem dos catálogos, de todas as exposições que ele estava fazendo. Mas o Emanuel conta uma história bonitíssima, que uma vez ele estava na Bahia, ele cozinha muito bem, e aí resolveu comprar um peixe, né, no mercado para fazer um banquete para os amigos, né? Aí foi lá, comprou lagosta, comprou vermelho, comprou um monte de coisas, né? E aí vira o sujeito negro e diz para ele, e que mais vai levar, meu branco? Né? Aí o Emanuel diz, meu branco, olha aqui, olha eu aqui, olha você aí, o que é isso? Não, meu branco, eu não quis ofender. Posição A social. partir do momento que ele tinha dinheiro para consumir nesse Isto. porte, ele já foi Posição visto social. como um não negro. Uma outra pessoa, um pesquisador americano, foi visitá-lo na casa dele, mas não lembrava o número da casa. Ele sabia quando é que era o quarteirão ali na Rua dos Ingleses, mas não sabia exatamente onde é que era a casa dele, então parou no posto de gasolina e disse, olha, eu estou procurando um negro aqui, que eu sei que mora nesse pedaço. Não, aqui a gente não conhece negro nenhum. Não, mas ele costuma deixar o carro aqui. Não, o carro aqui não. Não, mas olha, é uma Mercedes branca, né? É Mercedes branca, mas é do seu Emanuel. Né? Sim, é ele mesmo que eu estou procurando. Ah, mas você falou um negro. Se o Christian me permite, professor, eu vou contar uma história muito parecida com essa, porque a minha dissertação foi sobre racismo, foi na área de educação, a visão que os professores negros tinham do processo. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu estava conversando com um amigo meu na universidade e nós estávamos discutindo essas questões racistas. Num determinado momento, ele virou para mim e falou assim,
nunca ninguém nesta universidade, eu estou aqui há 10 anos, me disse que eu era negro. Porque eu sou professor como você nesta universidade. E aí eu dou aula de manhã aqui e ninguém fala que eu sou negro, né? Aí à tarde eu pego a minha prancha e vou surfar lá no Quebra-Mar, ali no Canal 1. E aí quando eu pego onda, Pico do Costa Vilar. quando eu pego onda lá, aí eu encontro alguém e falo, e aí, negão, tá negão, surfando não sei o quê. Negão. Esse amigo meu se chama Christian Godoy. Ele me falou isso uma vez na universidade. Eu tava reconhecendo essa Há história. muitos anos. Sinceridade, né? Sabe? Que é justamente isso, Isso. a posição e o ambiente. Claro, Né? Quer dizer, e o Christian é o Christian, claro, em qualquer um dos ambientes. claro. Né? Qualquer um dos ambientes. Mas é por isso que eu acho que o Neymar, na verdade, do ponto de vista psicológico individual, ele estava certo quando ele dizia eu não sou negro. Tá? Ele não era negro porque ele não é tratado como negro. Tá? Nunca ninguém disse para ele que era negro. Tá? Agora, como o Emanuel, que diz para o outro, olha, tá aqui, meu filho, olha a tua pele, olha a minha, é tudo igual. Ou o sujeito do posto, né? Mas o carro, a Mercedes branca, mas é do seu Emanuel, né? Você falou um negro? Não, ele não é negro, né? Então, quer dizer, eu acho que do ponto de vista da identificação da pessoa, a gente só se dá conta do racismo quando a gente é vítima dele. Tá? Ou quando Mas o isso- caso vai para as redes sociais e vai para a imprensa e fica nítido. Né? Pois é, mas aí você precisa ter coragem para... Coragem de ir lá e denunciar e É procurar isso. apoio nos órgãos que tem. Olha, das experiências mais terríveis que eu tive na vida, é assim, tá com o Emanuel, e gente que não conhece o Emanuel, tem uma cena qualquer de racismo. Tipo, a gente para no Mercedes branco, num... Pois é. O motorista. É óbvio. O Vem o motorista. sujeito, abre a porta para mim, né? E diz, você... não, eu perguntei, você estaciona o carro ou a gente deixa aqui mesmo? Não, ele pode ficar aqui mesmo, né? Falei, como assim ele? Ele vai ficar no carro, não vai? Falei, não, ele é dono do carro, ele é meu patrão e ele é uma das pessoas mais importantes de São Paulo, tá? Agora, naquele momento, né, eu tenho certeza, obviamente, que o Emanuel sabia do que estava acontecendo. Deixou Mas pra eu ver me até onde ia senti- chegar, né? Não, é que ele estava dentro do carro, eu estava fora. Ah, sim. Mas, imagine, quer dizer, se um negro não sabe, pela minha expressão, meu horror total, tá? Ele sabia o que estava acontecendo. Aquilo me fez um mal tão grande que eu queria que abrisse um buraco no chão, né? De vergonha, de mal-estar, porque é impossível que você veja uma situação de humilhação de um ser humano sem se indignar com isso, né? Aí eu quase que voei na garganta do motorista lá e falei para ele, não, sabe, o carro é dele, ele é meu patrão e é uma das pessoas mais importantes da cidade de São Paulo. Desculpe, eu não quis dizer isso. Falei, já falou. Já disse. E ele ia pensar do mesmo jeito, mesmo que não quisesse dizer, estaria dito, porque ele ia pensar isso. Você não tem, Exatamente, não tem não jeito, é precisa isso. pensar. Ô Legário Monteiro, você tá maior cara querendo fazer uma pergunta, ô Legário, na verdade, por favor. foi falado Pelé, Neymar, mas tem um cara que sempre, ou quase sempre negou a cor e a sociedade impôs que ele virasse branco e ele virou branco, né? O Michael Jackson. Claro. Né? Nossa, isso é terrível. tenebroso, né? Você vê a Numa quantidade de sociedade cirurgias muito mais plásticas e complicada assumiu do essa que a nossa identidade. Muito nesse mais sentido. complicado. Aqui a gente tem um racismo velado, a gente tem um racismo institucional muito grande, mas que na hora que você enfrentava até recentemente, né, isso mudou um pouco com algumas figuras de direita que saíram do armário, mas até recentemente as pessoas negavam, não, eu não sou racista. O primo do irmão do meu tio, Claro. o cunhado da esquina é Isso. negro e eu falo com ele todo dia, não é por isso. Isso. Mas eu entrei, vi um negro de terno no elevador e perguntei se ele podia apertar o botão pra mim, que eu achei que ele era assessorista. O cara falou, não, filho, eu não sou assessorista, eu sou dono do prédio. Como aconteceu recentemente em São Paulo, com um colega nosso de profissão, advogado negro, entrou no Tribunal Regional do Trabalho da Barra Funda para fazer uma audiência. Em determinados horários, você só entra no tribunal sendo advogado por conta da divisão de tarefas. E ele foi barrado a entrada dele por ser negro, e os seguranças não acreditavam que ele era advogado, mesmo estando de terno. Quer dizer,
paramentado à altura de, no prédio de, e não aceitavam que um negro pudesse estar fazendo uma arguição num Tribunal Regional do Trabalho. Então você tem essas dificuldades e o Michael Jackson entrou fundo nessa questão. E aí nós temos que ver também o psicológico do Michael Jackson, que era terrível. Tem outros a situação fatores, de vida dele, de abuso sexual, de construção da bullying família. da família, a figura paterna dele é bem complicada. O negro norte-americano ele se organizou melhor do que o negro brasileiro, né? Na década de 20, década de 30. Contigo. Por incrível que pareça, aquele movimento negro americano dos anos 60 Não, se inspirou anterior. na Frente Nacional Negra de 1937, Que é do Brasil de Abdias do Nascimento. Mas a gente teve o negro norte-americano na formação de Nova York, por exemplo, eles já foram dominando determinados bairros, eles foram se apropriando de determinados bairros que eram de judeus, inclusive. Eles construíram isso, as outras etnias fazer o mesmo. Porque né? eles também não tinham vontade de se miscigenar, eles tinham vontade, o negro com negro, o branco com branco. A gente não quer se misturar. Então, se você for pegar... um muro social mais nítido do que no Brasil. Sim, é isso. Lá não é que eles exatamente. não queriam, eles não podiam mesmo. Mas eles também não queriam. Se você pegar Nova York, você vê a briga entre católicos e protestantes bem nítida eu tô lendo na construção de Nova York. Eu tô lendo um material que conta a história do Malcolm X. Sim. E vem ali da construção dessa negra, exatamente. Mas eu nem cheguei ainda na parte dele na realidade. Então esse início do livro, eu não lembro o nome do autor agora, amanhã eu digo para vocês qual é o autor. Que não é uma autobiografia, não é a autobiografia dele, é um autor que até contesta um pouco a autobiografia dele. E ele vem descrevendo essa construção de como inclusive as posições religiosas do negro norte-americano, ao se reunir com os brancos e combinar, nós não vamos deixar nossos grupos se integrarem. A gente vai dividir o mesmo espaço aqui nesse bairro, o mesmo espaço nessa região, mas os negros são negros, brancos são brancos. O lado direito se da rua é meu, o lado se esquerdo articulavam desse jeito a mesmo, igreja né? Então, mas você constrói a sua igreja Isso aí. lá da rua e eu fico na minha. Tem uma observação mais interessante também, Godoy, dentro da tua colocação, que é a formação religiosa do negro americano, do próprio país a americano. A influência católica, ela foi fundamental aqui no Brasil. Lá foi a protestante. Também tem um fator que são as políticas segregacionistas. As políticas segregacionistas, principalmente nos estados do Sul, eram muito mais transparentes. Muito mais diretas. Não ficavam, não eram escondidas como aqui. Era então, a placa que estabelecia. Você não pode, exatamente. E o sujeito era preso. Dividido no meio, a frente era para os brancos e os negros tinham que sentar atrás. Tanto que você tem a figura histórica da Rosa Parks. Isso, exatamente. A Rosa Parks, na hora que desafia essa lógica do ônibus, ela vai de fazer... certa maneira, gera um efeito cascata. Vai criar uma revolução. Você tinha algumas legislações bem nítidas nesse sentido, mas que foram sendo esquecidas e apagadas com o tempo. A própria revolta da vacina de 1904, ela não é uma revolta só contra o Oswaldo Cruz e contra a vacina obrigatória. Atrás daquilo havia uma política sanitarista que expulsou todos os negros ali do cais do Porto do Rio de Janeiro e jogou eles para lá do morro para a criação das favelas. Para a criação das favelas, E sem indenização, sem nada, porque a ideia era criar um Rio de Janeiro, uma cidade, uma capital de país aos modos parisienses. Avenidas largas, postes de luz de ferro fundido ao estilo da Belle Époque francesa e de preferência sem negros na visão. E a gente tem isso muito nítido ainda no Brasil. Choca muito em alguns lugares, como em São Paulo, uma rua de diversão, uma rua de lazer na Avenida Paulista. Peraí, como é que eu vou deixar o pessoal vir lá da Zona Leste para ter acesso à cultura e diversão gratuita aqui na Paulista? Que fique lá. Você tem esse seccionamento ainda. É que aqui a gente foi escondendo algumas coisas e toreando outras. Você veja que... Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Vitor. Eu não bebo água. Vou aumentar, eu aumento sua nota. Se ele ganhou nota, a água é sua, porque não vou tirar a nota dele por conta disso. Não, mas tem uma coisa que eu queria lembrar. Você está falando voltando para o Michael Jackson. Acho que não é um caso apenas individual digamos, um desenvolvimento psíquico atormentado por causa de contexto familiar, essas coisas. Quer dizer, tem uma coisa... A monitora que trabalha, agora ela está trabalhando junto com o Manuel na administração, mas ela era pedagoga, que
que fazia a ação educativa do Museu Afro, né? Ela é branca, casada com um negro, tem 3 filhos lindos, maravilhosos, mulatos. E a Ana fez a tese de mestrado e doutorado dela sobre negro. E na tese de doutorado, uma coisa assim impressionante, porque ela entrevistou, ela quis entrevistar, a gente sabe, a escola é uma barreira, ela não deixa ter acesso. Então vamos pensar o contrário, quem é que teve acesso, como chegou lá para ter acesso? E aí, assim, todos diziam que tinha uma base familiar importante, às vezes auxílio de fora, a mãe era uma referência crucial para afirmar uma identidade positiva, né? Pavor que as mães tinham, e as próprias pessoas entrevistadas, dizendo que agora que elas se davam conta que como era terrível, quando elas viam o programa da Xuxa e viam as mocinhas que andavam lá no programa, balançando, as paquitas, balançando a cabeleira grande, como é que elas iam fazer? Loira, né? Loiras, loiras e balançando a cabeleira. Então elas punham uma camiseta, né, na cabeça para sobrar para trás, para elas poderem estar balançando a cabeça como as paquitas. Porque não conseguiu se identificar em nada, né? Agora, a coisa é que é quase como se fosse impossível psicologicamente você afirmar que você é uma coisa, que é o olhar do outro que diz que você é isso, e ele te nega. Como é que você vai afirmar que você é a negação que o outro faz de você? Tá? Dá com uma das mãos e tira com a outra. Não dá, não dá. Você não se reconhece. É isto, não Você tem demoniza como. o outro. Como é que você vai se identificar em algo que todo Isto. mundo, por uma piada, por uma brincadeira, Isto. mostrou que não é bom? Não Você tem se como. identifica com o que não é bom. Não é por acaso que no censo, por exemplo, tinha acho que 32, não sei quantas, diferentes cores, para não dizer negro, tá? A cultura da morenice. Não tinha gente É isso. marrom bombom, isso. chocolate, mameluco, isso, clara, morena cafuso. escuro, morena média. Porque não dá para você dizer eu sou negro, porque isso daqui é aquilo que te nega como ser humano. É impossível, você não tem como fazer a pessoa afirmar aquilo que é a negação dela. Uma das justificativas de quando você fala em 54%, mais de 40% se identificam como pardos. É isso. Exatamente. O pardo muitas vezes é esse encaixe. Essa adequação Essa cultural e tentativa social de adequação. para uma questão de sobrevivência cotidiana, inclusive. E aí você fica, na realidade você acaba tendo que sempre servir ao desejo do outro. Então é você que quer dizer aquilo que eu sou. Então você fala assim, mas você não é negro, mas você não é pardo, mas você... E o negro fala, não, Cultura é do rótulo, isso. né? E eu Pendura o rótulo falo, no meu, peito da pessoa eu sou e o que eu diz que quero ela ser, é. não é você que vai definir pra mim, não é o aluno, não é meu professor, não é ninguém que vai definir, eu vou definir o que eu sou, daquilo que eu sinto e aquilo que eu sofro no momento em que eu sinto aquilo que eu tenho que sentir. Isso é um absurdo, você querer definir pra mim aquilo que eu sinto na minha existência, né? Pois é, só que pequeno detalhe, nenhum indivíduo é uma ilha. Sim, O que exatamente. você é o teu meio social que fez de você ser o quê? Então você está lutando ferozmente para dizer, eu como indivíduo estou me separando disso, mas não tem como se separar disso. Você vai ter que lidar nós temos que, com essa nós coisa temos que, medonha o tempo inteiro. eu penso que nós temos que educar o nosso entorno para que eles passem a enxergar as outras possibilidades que não somente aquelas que eles querem que nós tenhamos, entende? Veja, Então, eu vejo que, principalmente com o meu aluno, porque eu tenho um número até razoável de alunos que são negros ou pardos e alguns, quando eu falo sobre essa questão do pardo, da parditude, os alunos nossa, mas eu me sinto assim também, né? E de repente nunca tinha sido lhe dada a oportunidade de pensar a respeito. Então ele se colocava na condição de negro ou quando lhe era dada a condição de branco, né? Mas o poder pensar um pouquinho além daquilo que é simplesmente o negro ou branco acabou se transformando em uma outra forma em que ele pode buscar um abrigo para si próprio, para essa angústia que ele sentia de falar, eu não sou só isso que falam que eu sou. Exatamente. É isso. Agora, eu acho que justamente isso tem muito a ver com a questão da criação. Tá? O Emanuel é uma das pessoas mais brilhantemente criativas que eu conheço, mas também passou por uma angústia existencial assim, absolutamente infinita. Tá? Exatamente porque
como é que você pode ser gênio, tá? Sendo negro, tá? Não dá. Então, assim, tem uma coisa... Aí entra a briga que a gente veio fazendo aí nos últimos 15, 20 anos enquanto movimento negro, enquanto igualdade racial, até junto à Ordem dos Advogados do Brasil, foi essa. A ideia da 10639 foi exatamente isso. Se a escola é o modelo e ninguém escapa da escola, e todo mundo vê claramente a visão de Pierre Bourdieu, que a escola é reprodutora, e ela reproduz todos os preconceitos que tem. A partir dessa visão, se encaixou uma 10639 para tentar fazer com que aquele sujeito histórico negro aparecesse na história do Brasil em um momento em que ele também esteve diferente do momento da escravidão, que é o único momento que ele aparece. Mas é por isso que eu acho que a coisa da arte é uma coisa extremamente importante. A arte é E extremamente quando importante eu trabalhei com todo esse acervo de Emanuel, eu cheguei à conclusão que tinha uma coisa fundamental, que era o corpo. Esse corpo que é consumido no trabalho, mas esse corpo que é o corpo da festa, é o corpo da dança, é o corpo da capoeira, é o que é essa expressão corporal toda, essa linguagem corporal. Quando você estava falando, eu vi lá que você fez uma exposição que tinha que ver com Wittgenstein, né? Sim, Eu falei, olha que maravilha, quer dizer... Linguagem. O corpo é linguagem, ele é suporte de signos, tá? Que os outros, a sociedade põe em cima de você. Mas você também pode botar, você faz a tatuagem, você põe o brinco, você tem... Você cria movimento, você cria vestimento, você cria posições. O importante é você se construir, porque, por exemplo, meu pai, essa história que meus pais me contam, aqui é um depoimento pessoal, eu estou fazendo esse depoimento em homenagem à lembrança que você fez do Godoy. Eu achei interessantíssimo porque eu vivi isso na pele. Quando você vai se construindo, quero dizer, né? Eu me construí nesse mundo. Minha mãe é índia, né? E meu pai é caucasiano e minha mãe é negra, misturada com índio, né? E eu enfrentei isso na minha casa. Quando eu nasci, contam os meus pais e a minha mãe, no caso especificamente, quando eu nasci, uma das tias do meu pai, que falou assim, olha que menino lindo que eu nasci, com os traços recessivos do caucasiano. Porque ele é menos forte, no meu caso, particularmente. Então, eu nasci loirinho, de olhos azuis, né? E foi mostrado para ela, essa senhora caucasiana, que é a tia do meu pai. Então, ela olhou para mim e falou assim, mas olha, eu não quero ver isso, porque filho de urubu, quando nasce, também é branco. Meu Deus do céu. Engraçado que eu tenho o retrato da senhora, eu tenho. Nossa Senhora. Até hoje eu guardo o retrato dela. Nossa Senhora. Eu gostaria imensamente de fazer uma mesa dessa todo dia. Se pudesse, eu faria esse programa todo dia. Então, estamos há 1 hora no ar já. Queria agradecer 1 hora no ar. Agradecer a todos os que compareceram, a todos que acompanharam o nosso programa. Agradecer principalmente aqui aos nossos ilustres convidados, a Maria Lúcia Montes, professora, doutora, estudiosa da cultura negra, né, uma das articuladoras, fundadoras aí do Museu Afro-Brasileiro. Gostaria de agradecer ao Afro-Brasil. Afro-Brasil, desculpa. É bonito, essa diferença é importante se enfatizar, porque aquele museu tenta pensar o Brasil da perspectiva do negro. Não é um afro-brasileiro qualquer, tá? É repensar o Brasil, tá? A partir do olhar do negro. Museu Afro-Brasil. 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 O Flávio Viana, desculpa. Flávio Viana, historiador também, né? Professor, advogado. Né? Eu queria aproveitar uns segundinhos só para Por fazer favor. 2 convites rápidos. Para quem tem interesse nessa temática, nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Santos, a Comissão da Igualdade Racial, que lida diretamente com os casos de racismo, elaboração de cartilha, a própria capacitação dos profissionais advogados para lidar com o direito étnico-racial que a gente tem no Brasil e às vezes não chega ao profissional também e não chega ao grande público. E tem a Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB de Santos, que eu sou o relator da comissão, o nosso presidente é o Dr. Júlio Evangelista, e nós estamos fazendo um trabalho para criar essa memória da cidade de Santos e da região metropolitana da Baixada Santista em relação a esses efeitos e causas da escravidão, com vistas a uma condenação internacional do Brasil para, primeiro, sepultar de vez qualquer discussão acerca de políticas afirmativas, que vira e mexe volta a se discutir o porquê da cota, e, em segundo lugar, a gente tirar o negro dessa condição na história do Brasil
de subserviente, de escravo, e mostrar as contribuições artísticas, culturais, de trabalho, de criação do nosso próprio povo, tirar esse negro da penumbra da história e colocar ele como sujeito histórico que é. Então, quem quiser acompanhar, as reuniões são abertas na Ordem dos Advogados do Brasil. A gente tem lá pelo site da própria OAB, ou indo lá, dá para acompanhar as discussões. E, além do Museu Afro Brasil, que a professora fala de São Paulo, nós temos uma pequena casa de cultura negra em São Vicente, dentro do Horto Municipal. Foi uma briga monstruosa para tirar ela do ostracismo e da quase demolição, para tombar ela. Hoje ela é tombada pelo patrimônio histórico. Está lá restaurada e pronta, e a gente precisa que a comunidade vá visitar. Então tem a Casa de Cultura Afro-Brasileira, muito dentro legal. do Horto Municipal de São Vicente, agora passado. Parque Ecológico Voturuá. É uma casa de taipa de pilão, é uma falsa taipa. Foi um presente de um ceramista para a cidade de São Vicente. Ele construiu a casa à mão. Depois disso, ele decorou ela todinha com acervo, com afrescos sobre o cotidiano do negro do Brasil. E inaugurou esse espaço em 1976 com 890 peças de barro feitas por ele. E ele mesmo ficou ali muitos anos fazendo a sua clínica de barro, ensinando as pessoas a modelarem, a fazer as estátuas. E hoje nós não temos praticamente, nós temos menos de 100 peças desse acervo lá. Nós temos o espaço recuperado e a gente convida para que as pessoas conheçam que é a única casa de cultura afro-brasileira pública da Baixada Santista. Eu estive lá no ano passado. Escrevi uma crônica sobre isso depois. Ah, bacana. O Marcão também tem um blog, né? O Marcão tem o blog. Tenho dois. São dois blogs, né? Um sobre crônicas e um outro sobre questões políticas e sociais, chamado Giz Sem Cor. Isso aí, Giz Sem Cor. Só para lembrar, o artista plástico era Geraldo Albertini. Que dedicou a vida ao cotidiano do negro. Ele não é de São Vicente, não é da nossa região, veio de fora, mas se radicou aqui. Ficou na cidade por muitos anos e deixou esse presente para nós, e a gente precisa dar vida para essa casa. Foi uma briga monstruosa, viu? Há muitos anos uma atrás. Uma ideia de abandono daquilo tão grande para ser derrubado. Nos anos 90, eu fui lá, tinha um restaurante dentro daquela casa. A Casa de Angola, que era o anexo. Que era a Casa de Angola. Toda a culinária era de origem afro. Almocei lá. Tinha uma feijoada fantástica. Fantástica, lotava, inclusive. Lotava, a gente tá tentando década fazer ela de 90. voltar. E aí depois fechou. Puxa. Agradecer o Marcão. Marcão é historiador também. Marcão é formado em história, é um historiador, né, jornalista e agora, brevemente, psicólogo e mestre em educação. Tem um amigo, né? acima de tudo. Muito obrigado, eu fico honrado, sempre honrado. Costa Vilar aqui, que mais uma vez nos prestigia com seus amigos, né? Sempre com amigos de grande valor. É muito legal isso, né, Costa? Você sempre ter amigos que são muito enriquecedores. E não só os que estão aqui também, lá, né? Lá dentro o Érico, que é um artista, o Olegário também, né? Que são artistas plásticos, né? São pessoas... isso é arte de rua, estamos nele, já foi aluno. Olha, eu só queria, a minha última palavra aqui é dizer que eu só fico mais triste de não poder ter tido tempo suficiente, a discussão é tão rica, mas eu queria ter discutido mais arte. Por conta dele e por conta daqueles moços. Professora, então, fica o convite para a senhora, se a senhora puder voltar de novo, se quiser a gente faz programa todo dia aqui, se a senhora quiser, não tem problema. Com o maior prazer, é só a senhora falar, eu tô disponível essa semana aqui, pode voltar e a gente falar de arte, a gente vai criando pautas pra gente ficar conversando a vida inteira aqui, não tem problema. Deixa eu fazer uma perguntinha só, em relação a uma homenagem ao apresentador, ao nosso mediador aí. No programa de doutorado, você versa sobre sobre a parditude, sobre a questão do pardo. 2 minutinhos só. Está terminando o trabalho? Tá no meio? Não, na realidade eu já vinha desenvolvendo esse trabalho em outra instituição, agora eu passei para a Unifesp, estou com uma professora que resolveu acolher meu trabalho e estamos trabalhando nessa questão da parditude como um elemento simbólico a partir do qual é uma briga nossa, da Comissão da Verdade da Escravidão e minha pessoal, minha tese de doutorado eu estou fazendo na Argentina em Ciências da Educação é sobre o ensino de história em relação à 10639, e a ideia é que a gente faça os convênios com as universidades da região, a gente veio conversando já com algumas, para fomentar a pesquisa desde o TCC nessa linha. A gente tem pouquíssimos trabalhos, não só em história, em educação física, em várias áreas, em medicina, a gente tem pouquíssimos trabalhos que abordam a negritude, o negro no Brasil,
E a gente está tentando trabalhar isso enquanto a OAB e fomentar essas pesquisas. A minha orientadora chama Jaquelina Imbrise. Para quem não conhece, ela pesquisa também essa questão do negro, a questão das minorias. Então Em uma homenagem ao Emanuel, ele parece que tem um livro muito bom sobre pintura, Emanuel. sobre os pintores negros, não tem, Emanuel? Tem vários. Tem Ele tem a uma mão biografia afro-brasileira, que foi feita em 88, e que é o resgate desses pintores. da academia inteira, que a gente não sabia que cor tinha, né? É. Tá? Os grandes pintores Isso, eu vi. da academia. Cheguei a ver alguma coisa desse sentido. É absolutamente maravilhoso. Um dia desse você vai lá na minha casa que eu tenho essas coisas todas lá. E a senhora me atender, por favor. Ateliê, E, assim, É, e já os dois, vi. e ambos voltem, os Você três também. voltem. Será um prazer, Eu vou pressionar vocês a voltarem mesmo para a gente conversar sobre arte, para a gente de repente estabelecer aí contatos constantes e fazer com que o nosso público possa A gente fica à disposição, é um prazer aprender enorme. cada vez mais. A gente agradece demais, viu? Obrigado Muito vocês. pelo espaço, pela possibilidade de lançar luzes sobre esses temas que não ficam tão à mostra no dia a dia, que as pessoas não imaginam que a gente está pesquisando cientificamente tanta coisa já foi feita e tanta coisa precisa ser feita e a gente precisa lançar luzes a essa área. Né? Vamos lá, Costa. Falar de duas pessoas que não estão aqui Por presentes. favor. É que, por exemplo, a arte em Santos, o professor precisa saber disso, ela está um pouco estagnada. Então existem personalidades aí que estão escondidas até nesse momento, eles estão lá atrás. Por favor, até se vocês quiserem entrar aqui para o público reconhecer. Ali tem um artista conceitual fantástico chamado Olegário Monteiro. E tem um outro lá, chamado Bonfim, que é um bruta de um grafiteiro, mas Santos não está explodindo. A nossa última Bienal foi em 2008. Nossa Bienal então acabou. E a nossa grande Bienal, na minha opinião, foi a de 91. Né? E de lá para cá a cidade estagnou. E Santos que já foi Eles vem até aqui. Tanto o Érico como o Olegário viram até aqui para Olegário Monteiro. o nosso público poder Esse é um dos conhecê-los maiores pessoalmente. artistas conceituais de Santos, Olegário Monteiro, na minha opinião. Dá um tchauzinho pra câmera ali, Olegário. Dá um tchauzinho. Aí. Olegário Monteiro e Érico Bonfim, que estavam lá, porque infelizmente o nosso estúdio é pequenininho, né? Nosso estúdio não é estúdio da Fátima Bernardes, cara. Então a gente é obrigado a ficar meio espremido aqui. Mas eu prometo que a gente ainda vai fazer uma edição especial lá dentro do nosso estúdio de TV e a gente vai ter muito espaço para que todos nós possamos nos manifestar de modo mais eficiente, beleza? Agradeço a todos aí. Muito obrigado, Marcelo Colmeneiro, pela sua participação, como sempre, aí, organizando todo o nosso evento aqui. Toda essa loucura. Estaremos novamente amanhã com mais um Nota 7, com a presença do Marcão amanhã, que o Marcão dá aula aqui sexta-feira, então o Marcão virá também e vocês são convidados, quando quiserem. Só por vou favor. reforçar o que o Godoy falou. Vocês estão convidados, sempre que quiserem, por favor, apareçam. Tá? Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Obrigada mesmo. Muitíssimo obrigado, é isso aí. Aquele Valeu. abraço, moçada, Valeu. obrigado pela audiência, valeu, tchau. Tchau.